Hoje vou falar para vocês da melhor série que está no ar na Amazon, Utopia. Fica aí para a gente falar dessa incrível série. Estreou recentemente na Amazon uma das melhores séries que eu vi. Atualmente, de todas as que eu vi na Amazon, essa é disparado a melhor. Utopia. Tem um elenco muito bom e uma história muito interessante. Vamos falar dela aqui. Mas antes, acho que você já sabe o que eu vou falar, que é um pedido que eu faço para você sempre, né? Que é para você dar o like nesse vídeo, curta, né? Se inscreva no canal, isso é muito importante, é a força que você dá para este canal humilde e sincero, além de você ativar as notificações e compartilhar este vídeo com todo mundo. Vamos nos ajudar, tá bom? Então vamos falar dessa série incrível, que é até um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar. Tudo gira em torno de uma revista em quadrinhos chamada Utopia, né? Que um grupo de pessoas, né, ali de nerds que acompanham as histórias, são aficionados por ela. Eles acreditam que essa revista em quadrinhos, ela revela, ela tem premonições sobre vírus e doenças que estão espalhadas pelo mundo, né? Quer dizer, a revista ela previu antes o que iria acontecer. Por outro lado, existe um grupo desconhecido no começo ali da série, que você não sabe quais são os motivos que estão por trás deles, mas eles também estão atrás dessa revista em quadrinhos. O primeiro episódio se desenrola, o segundo também. O mistério é muito grande em torno dessa revista que foi descoberta por acaso, assim, e os interesses por trás dela você não consegue saber quais são, pelo menos até a metade dos episódios, né? São 8 episódios. E aí vai se desenrolando muito bem. O próprio Rainn Wilson, que é uma das estrelas, né? Inclusive foi por causa dele que eu fiquei sabendo, né? Ele no Instagram dele ele ficou anunciando a estreia dessa série. O personagem dele, ele interpreta um virologista, especialista em vírus, que acredita que um vírus que surgiu na vida real é o mesmo vírus que ele já tinha estudado anos antes no Peru, né? Esse vírus que está começando a contaminar as crianças nas escolas, ele aparece também simultâneo a essa revista. E esse vírus que está contaminando as crianças, ele está na revista também, as pessoas têm essa interpretação, conseguem ver. Muito bem. Até a metade, como eu disse, do quarto episódio, você não entende muita coisa. A partir do quarto episódio, você consegue entender do que se trata a história. E é uma história muito interessante, é uma história que trata de uma conspiração, né? Versa sobre isso, conspiração internacional. E aí, os elementos usados nessa série são muito interessantes, né? Como eu disse, o Rainn Wilson, eu estava dizendo, ele numa entrevista ele disse que essa série é uma mistura de Stranger Things com uma pitada de Quentin Tarantino. E é realmente essa uma excelente descrição, assim. A forma de se contar a história ela é bem pulp, né? A violência gráfica, coisa que eu gosto muito, né? O suspense, o mistério, você não sabe muito bem quais são as intenções dos personagens. Existem personagens muito estranhos, bizarros, esquisitos, né? E isso atrai muito, até que um certo ponto, inclusive, começam a aparecer os personagens da revista em quadrinhos, aparecem de verdade, né? Por exemplo, o tempo todo a pergunta que mais se faz na série é: aonde está Jessica Hyde? E ela aparece logo no primeiro episódio, no final do primeiro episódio aparece a Jessica Hyde, né? E os outros personagens também vão aparecendo da revista em quadrinhos. E aí você não vai entendendo muito bem, mas como a história é muito bem contada, inclusive essa história ela é uma adaptação, a série americana é uma adaptação de uma série britânica, Utopia. E ela foi adaptada para os Estados Unidos pela Gillian Flynn, que é uma excelente escritora, né? Para quem não sabe, ela escreveu o livro Garota Exemplar, que também virou um excelente filme, que tem ali o Ben Affleck. Muito bom. Então ela fez essa adaptação para uma versão americana, né, da Utopia, que é um pouco diferente, tem algumas coisas parecidas e outras diferentes da versão britânica. Inclusive, me chamou a atenção isso, né? Digamos, entre aspas, tradição que os Estados Unidos têm de verem séries e filmes de outros lugares, principalmente da Europa, né? E eles adaptam e fazem remakes, fazem reboots e fazem versões para os Estados Unidos. De obras latinas também. Inclusive, se vocês não viram, né? Eles fizeram uma adaptação da obra do filme O Segredo dos Seus Olhos.
não ficou muito boa. Embora eles, algumas vezes, eles chamam, né, integrantes dessas produções para fazerem parte da produção americana, né? Por exemplo, o filme Os Outros, ele também tem, a versão americana também foi dirigida pelo diretor que dirigiu a versão espanhola, né, o diretor original. Por isso que ficou tão boa, né? Mas muitas vezes não fica tão bom. Essa, por exemplo, é uma versão que segue, né, assim, entre aspas, a mesma ideia da versão britânica. Eu fiquei pensando nisso porque, por exemplo, no Brasil não se tem a tradição de fazer isso, né? Acho que na década de 70 se fazia muito isso com telenovela e nos anos 90, né, você vê as telenovelas mexicanas com versões brasileiras. Mas em termos de série e filme, a gente não faz muito isso, né? Não pega uma coisa, uma ideia de alguma série ou filme lá de fora e tenta fazer uma versão brasileira. Não. Os Estados Unidos, eles fazem muito isso, né? Eu acho que para ficar melhor adaptado à realidade deles, né? Eu acho até um pouquinho estranho, né? Porque assim, uma série britânica é falado em inglês, tem toda a possibilidade de fazer sucesso nos Estados Unidos, mas eles preferem ter uma versão dele, né? Adaptada à realidade americana, com temas americanos que eles acham mais apropriado e acaba fazendo sentido quando faz sucesso, né? Por exemplo, o maior exemplo disso talvez seja The Office. The Office que tem no elenco o Rainn Wilson, que faz o Dwight Schrute, que na minha opinião é o melhor personagem do The Office. Então ele está nessa série também, é uma série muito interessante, muito legal, como eu disse, é a melhor série que está na Amazon que eu vi, uma dinâmica muito interessante, né? Uma diferença que eu notei da versão britânica para a versão americana, né, é o ritmo, né? A gente já está muito acostumado com esse ritmo americano que é mais acelerado, né? Na maioria das vezes é um ritmo, eles capricham mais assim na tensão, né? O suspense é maior e eles fizeram com que a gente se acostumasse com isso. E quando a gente vê, por exemplo, a versão britânica, eu vi depois, você estranha, assim, que não é o mesmo ritmo, não é tão ágil, né? E aí você vê aquela diferença e você acaba, às vezes, preferindo mais a versão até americana. Isso depende até dessa questão de o que você viu antes, né? Como eu vi a versão americana antes, eu acabei achando a versão americana um pouco mais dinâmica e gostei mais. Até porque a versão americana também tem o John Cusack, que é um excelente ator, eu gosto bastante dele, dos filmes dele. Então, assim, essas atrações, como o elenco, né, muito bom, e a história muito bem contada, muito bem amarrada, ela tem uma coisa muito surpreendente, que lembra outras séries, né? Você não sabe muito bem o que vai acontecer, porque tudo pode acontecer. O personagem que você está acompanhando ali, ele pode morrer, pode acontecer alguma coisa com ele, né? Tem esse grau de imprevisibilidade que faz você ficar atento ali, torcendo cada vez mais, até porque você fica na tensão de que aquele personagem que você gosta, será que vai acontecer com ele? Será que ele vai morrer? Será que ele vai ainda continuar até o final? Então essa tensão é muito boa, é muito interessante, gostei muito, recomendo para você assistir, caso você não tenha visto ainda. A versão britânica também é muito boa, né? Inclusive na versão britânica já está na segunda temporada, então é muito interessante acompanhar. Então fica essa minha indicação para você dessa excelente série, a melhor que eu vi até agora na Amazon, Utopia, muito boa. Se você já assistiu essa série, deixa aí nos seus comentários o que você achou dela. Ela tem uma ligação com a realidade muito grande, porque nessa primeira temporada, né, fala muito de uma pandemia, né? O tema é uma pandemia que está acontecendo, justamente uma pandemia que a revista em quadrinhos estava prevendo. Então é muito bom, interessante essa ligação com o mundo real nesse momento, essa coincidência, né? Muito interessante. Deixo essa indicação para você, assim como eu também deixo o meu pedido para que você dê o like nesse vídeo, para que você se inscreva no canal, porque isso é muito importante. Você compartilhe esse vídeo e ative as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Fico por aqui, mas mais para frente tem mais vídeos para você, tá bom? Até lá!